No vídeo anterior, nós discutimos a abertura da economia, né? A mãe das reformas, a reforma que nunca sai de discussão, até porque não se complementa, né? Quer dizer, que agora, já agora no governo Bolsonaro, Paulo Guedes no começo falava, fazer uma abertura, tem que salvar a indústria dos industriais, depois foi mudando o tom, não pode ser bem assim, a coisa é complicada. Aparentemente fazer abertura é mais fácil falar do que dizer, você concorda que é bom, mas aí na hora de fazer é aquele problema que eu disse, tem uma pressão muito grande, não só de trabalhadores, mas também de empresas, e isso dificulta muito que o processo aconteça, né? Mas, então, assim, é muito importante a abertura, não tem nem o que discutir, mas tiveram outras reformas, e também outra reforma que ganhou muito destaque, foi muito discutida, são as privatizações, que também voltaram à tona agora, principalmente no governo do Bolsonaro, né? Nós estamos, nesse exato momento, discutindo a privatização da Eletrobras, no setor de energia, que é um setor importante, e do Correios, que talvez seja uma das mais tradicionais estatais do Brasil, mas o governo está com essa discussão em andamento, né? Então, a questão da privatização não acabou. Talvez essa discussão ainda vá demorar um bocado de tempo, porque tem outras empresas, será que um dia a gente vai discutir a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, então tem uma lista grande. Mas voltemos no tempo, que aqui nós estamos falando dos anos 90, vamos lá, voltar para aquela época. Bom, ali você tinha um programa, a ideia de privatizar era aumentar a eficiência da economia, né? Quer dizer, muita essa preocupação com a eficiência, passando para a gestão privada, atividades consideradas estratégicas e que por isso estavam no governo, ou que por outros motivos também estavam no governo. Então, essas atividades que estavam na mão do governo seriam passadas para a mão do setor privado em busca de ganho de eficiência. É uma discussão que já tinha tido na Europa, né? Margaret Thatcher tem essa marca lá na Inglaterra de privatizar. A ideia é que o governo talvez não seja um bom gestor para as atividades privadas. Isso aqui, de novo, é um tema super delicado, porque a gente fala, parece que tem uma dimensão maior do que o que está querendo se falar. Não é que o governo é ruim, tem gente que acha, mas não é isso que está se falando aqui. O que está se falando aqui é que na gestão dessas atividades empresariais. Isso acontece. O governo, por sua natureza, ele é pesado, ele é burocrático. Nós sofremos isso aqui na UNB. Você olhar, a UNB é muito mais difícil tomar certas medidas aqui na UNB do que numa universidade privada. É muito mais difícil contratar, é mais difícil tirar professores também, é mais difícil comprar, é mais difícil fazer uma série de coisas, criar um curso, é mais difícil encerrar um curso, então nem se fala. Tudo isso é muito difícil. Por que isso? Porque é da natureza do setor público. Porque o setor público, você tem um empresário, se ele errar, é problema dele, ou dos sócios dele, fica ali na empresa. Mas o governo não é assim, porque ele não tem esse dono definido, né? O governo ele é o Estado da nação que está lá. Então, como é que faz quando o governo erra? Como é que você divide essas responsabilidades? Quando tem, por exemplo, um desvio do dinheiro do governo, é muito complicado, porque qual é o mecanismo? Não é o dono que está lá de olho, né? Então isso faz com que a administração pública ela tenha que ser mais pesada, no sentido de mais burocrática, é mais difícil fazer as coisas. Se eu estou numa universidade privada, eu convenço meu patrão, eu tenho experiência, eu já dei aula em universidades particulares, eu digo, tem um cara muito bom ali, contrata esse cara. Daí contrata. Tem a vaga, contrata. Minha palavra. Tem algumas que ainda fazem concurso e tal, mas tem outras que não tem nada de errado nisso. Aí você bota o cara. Se o cara não sair bem, você tira. E quem recomendou contratar vai ter que se explicar com o patrão. Pô, você montou esse cara, era bom. Cara aí, rapaz, não sei, vou ver. O setor público, se deixar fazer isso, é um risco muito grande de favoritismo. Né? Eu contrato quem eu quero, eu vou lá, contrato um cara, talvez porque ele seja meu amigo, ele não rende bem, mas aí não tem essa figura do patrão. Talvez tenha um gestor, mas que talvez a gente seja da mesma carreira e ele não queira brigar comigo. Então é complicado e a saída para isso é você deixar as coisas, exigir mais objetividade, deixar as coisas mais transparentes, deixar o processo com mais etapas de revisão. Então, se a gente quiser contratar um professor na UNB, a gente tem que abrir um concurso, esse concurso tem que estar num edital, esse edital vai para um setor da universidade que não é o departamento propõe o edital, aí tem um outro setor que vai analisar o edital, aí tem que fazer uma banca, essa banca tem que ter pessoas de fora do departamento, né? Você não pode fazer uma banca só
com o pessoal do departamento. Aí tem um período onde os candidatos podem arguir, podem questionar os membros da banca, e tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Então, é esse peso que eu estou querendo falar do setor público, né? É esse peso, que em alguns casos é isso aí, tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. São atividades que muitas vezes não são precificadas no mercado. Então é muito complicado. Agora, em outros casos, talvez não seja o ideal. Talvez não seja o mais adequado para você tocar uma atividade ou prestar um serviço à população. Então é nesse sentido que se pensa. Talvez em alguns setores, por exemplo, em telecomunicações, para pegar um exemplo de privatização sempre falado, talvez seja melhor entregar ao setor privado. Isso abre outros questionamentos, que também geram outros debates profundos. Por exemplo, pensar o caso do Correio, que está aqui na discussão atual. Se você vende o Correio tal como ele está para o setor privado, esse cara vai ser um monopolista, como é que vai ser isso? Como é que trabalha essa questão? Como é que se faz um monopólio privado? O que é melhor? Um monopólio na mão do Estado ou um monopólio na mão do setor privado? Ou ainda um monopólio na mão do setor privado regulado pelo Estado? São discussões complexas que o pessoal debate, tem o pessoal de organização industrial, tem o pessoal de economia da regulação, no direito essa discussão acontece, em outras áreas essa discussão acontece, como é que se trabalha essas coisas? Não é? Quer dizer, como é que se trabalha aqueles setores que tendem ao monopólio com muita força? O que faz? Não, já que é um monopólio, dá para o governo, mas aí tem esse problema, como é que vai ser a gestão? Ou então você deixa com o setor privado, mas aí ele pode se beneficiar desse monopólio, tanto no sentido tradicional econômico de aumentar a margem de lucro, como ele pode acabar também influenciando na própria política para manter o próprio monopólio. Muito monopólio se mantém assim, por conta de favores junto a políticos. Ou então se regula, mas aí tem esse outro risco de captura. Então, não estou falando aqui que tem saída fácil, mas a ideia era essa, vamos privatizar, porque o Estado, o governo não está sabendo administrar bem essas empresas, né? Vale do Rio Doce talvez seja um exemplo interessante, e aí no setor privado ela vai funcionar melhor e isso vai dar mais eficiência à nossa economia. Então essa era a discussão. Programa Nacional de Desestatização, PND, aqui tem uma ironia, né? Porque a sigla, não sei se foi proposital, mas a sigla é a mesma do Plano Nacional de Desenvolvimento, que lá da época dos militares, o governo forte, né? Estatais e tudo. Ele foi instituído com a Lei 8.031, de 12/4/90, quando a privatização tornou-se parte integrante das reformas econômicas iniciadas pelo governo. Só mais um registro que eu esqueci de fazer, eu falei muito da gestão, o objetivo era esse. Agora, tem uma questão secundária que também entra muito na discussão, que é o dinheiro que entra para o governo. Quando o governo vende uma empresa, ele arrecada. O Paulo Guedes fala muito disso. Lá no começo, ele fala, vou privatizar 1 trilhão, ia bater a dívida pública. Isso não foi bem isso que aconteceu. Depois ele viu que o negócio era mais complicado, talvez não tivesse esse negócio todo para privatizar, mas também tem esse lado. Agora, privatizar por questões de caixa é uma ideia que merece outra discussão. Não sei, tende a não ser uma boa ideia, não necessariamente é. Às vezes a melhor coisa que você faz é vender um ativo para bater uma dívida. É o melhor que você tem a fazer. Mas tem que ver, é outra leitura, né? Aqui a motivação que eu estou puxando é essa da eficiência para fazer a ponte com toda essa discussão do colapso. Bom, então entre 90 e 94 o governo federal desestatizou 33 empresas, sendo 18 empresas controladas e 15 participações minoritárias da Petroquisa e Petrofértil. Foram realizados ainda 8 leilões de participação minoritárias no âmbito do Decreto 1068. O Programa Brasileiro de Privatização abrange 3 partes. O Programa Nacional de Desestatização Federal, iniciado em 91, programas similares no âmbito estadual, que começaram em 96, e o Programa de Privatização do Setor de Telecomunicações, a seguir referido como Telecom. Este último, também federal, começou em 97 como um programa preparado e simultâneo ao PND. Então, ele sempre foi à parte porque era uma questão grande, complexa, então ele sempre teve um destaque. Os leilões do programa de telecom, densamente concentrados em 97 e 98, geraram um total de 28,8 bilhões em receitas, mais 2,1 bilhões em dívidas transferidas. O PND todo gerou um total de 28,2 bilhões em receitas, mais 9,2 bilhões em transferências de dívida.
enquanto os programas dos estados geraram um total de 27,9 bilhões em receitas, mais 6,8. A fonte de tudo isso é a Anuat Neto et al. Está disponível na pasta. Quem não tem pasta, esse artigo está na Revista Brasileira de Economia, procura lá que vocês vão encontrar. Então, vocês vejam que o tamanho, né, o tamanho comparado, assim, como o Telecom foi grande, né, ele foi quase igual, ele foi até mais, um pouco mais do que todo o PND e mais do que todos os estados. Bom, período FHC, quais foram as grandes privatizações? Petroquímica, o setor de petroquímica foi privatizado, 95, 96. Vale do Rio Doce, né, é uma privatização polêmica até hoje. O leilão foi 3,3 bi, as pessoas reclamam que vale muito mais, mas vale hoje. Na época foi feito com oferta pública, as pessoas podiam ter pago mais, foi o que conseguiu vender. Agora, é claro, o setor privado modernizou a Vale cresceu, a Vale ficou bem mais poderosa e óbvio que ela vale mais hoje. A Petrobras, ela continua, a União continua como a grande acionista da Petrobras, mas ela vendeu ações, ela vendeu no Brasil e no exterior, né? No Brasil as ações ordinárias, as preferenciais e preferenciais. A diferença aqui é que as ações ordinárias têm direito a voto, as preferenciais não têm, mas chegam antes na hora de pegar os dividendos. Isso deu 4,8 bi de dólares. Banco, Meridional, Banespa, BEG e BEA, né, aqui tem bancos estaduais, mas no total de 4,2 bi, né, então é no período FHC. Infraestrutura, teve privatizações na área de energia elétrica, transporte, saneamento, gás e telecom. Aí o artigo é esse que eu estava falando, né, do Anuat Neto, com o Milton Barossi Filho, o Antônio Gledson de Carvalho, o Roberto Macedo, na RBR, Revista Brasileira de Economia, 2005, está aqui o título, só procurar na internet que você encontra. Esse é o artigo que eu vou usar para comentar os efeitos da privatização nas empresas. Bom, os resultados, eles trabalham com dados de empresas aqui. O que aconteceu nas empresas? Os resultados obtidos indicam que essas empresas tornaram-se mais eficientes após a privatização. Em particular, observou-se um aumento da lucratividade e da eficiência operacional. Então, houve um ganho de eficiência. Aparentemente, a perda do suporte financeiro do Estado tem um grande impacto sobre a estrutura financeira das empresas, pois se observou um aumento da liquidez corrente e uma redução do endividamento de longo prazo. Os efeitos da privatização sobre investimento, nível de produção, pagamento de dividendos e recolhimento de impostos são menos claros. Apesar das polêmicas envolvendo soberania nacional e acusações de desvios no programa de privatização, típicos, sempre acontece esse tipo de polêmica e discussão. A literatura mostra que a nível da firma, né, e aí o artigo do Anuat faz esse trabalho muito bem feito, a privatização foi seguida de um aumento de produtividade e melhora nos indicadores financeiros. Então esse é o papel central. Eu acredito que essa é a função central do programa de privatização. Não é levantar dinheiro para o governo. Levantar dinheiro para o governo pode ser uma ajuda, pode ser um bom dinheiro se for bem usado, mas a chave da privatização é essa, e se você olha, as empresas que foram privatizadas lá atrás, elas tiveram essa melhora. As pessoas falam muito de telecom, tem uma certa injustiça na avaliação da telecom, porque antigamente ninguém tinha telefone e tal. Em parte isso pode ser explicado sim pela gestão do Estado, a gestão do governo, do estatal, mas em parte teve uma baita revolução tecnológica no setor que coincidiu, né? Então aquela história que eu falei, causalidade é sempre muito difícil de pegar. Por isso esse trabalho eu acho mais interessante, porque ele vai a nível de firma, o que aconteceu com a empresa, né? E aí é uma coisa mais fácil de entender, de captar o que está acontecendo, e o resultado então é esse. As privatizações de fato trouxeram ganho de eficiência, que era o objetivo original. Bom, reforma tributária, eu chamo de não reforma ou contra-reforma. Por quê? Porque você nunca fez. Você nunca conseguiu fazer a reforma tributária prometida, nunca sai um monte de remendo. Mais uma vez, agora aconteceu isso, saiu uma reforma de imposto de renda, ainda está no Senado, pode ser que modifique, mas é um monte de remendo que aí as pessoas dizem, ficou pior. Então, nesse sentido, contra reformas. A ideia é aumentar a eficiência e a equidade do sistema tributário brasileiro. Eficiência, um sistema é eficiente quando ele tem pouca distorção em relação à decisão dos agentes. A ideia é que porque o tributo muda a minha decisão. Quando tem um tributo, ele muda os preços, então ele muda a minha decisão. É um dos fáceis mais vezes. Suponho que você tribute 90% da renda das pessoas. Talvez elas queiram trabalhar menos por causa disso. Trabalhar, o governo vai levar tudo.
Então, isso é mudar a decisão. Então, quando a gente fala de um sistema eficiente, ele diminui essa distorção, essa mudança no comportamento, né, é o menor possível. Essa é a ideia de eficiência. Então, eu vou produzir o bem A ou o bem B. Aí eu vou olhar para a estrutura tributária, vale mais a pena produzir esse porque o tributo é menor. Então a ideia é de reduzir isso, né? O eficiente quer dizer isso. Chegar mais perto das decisões ótimas. Na ótima você não vai chegar. Aí entra a discussão de peso morto, toda a discussão de bem-estar. Equidade aí é outro conceito. Equidade é no sentido de quem pode mais paga mais. Paga proporcionalmente mais, inclusive. Essa é a ideia de equidade. Mete mais a mão no bolso de quem tem mais condições, já que você vai meter a mão no bolso. O que acontece é que muitas vezes esses dois objetivos são conflitantes. Então, se você aumenta a eficiência, você acaba prejudicando a equidade. Ou, se você olha muito para a equidade, você acaba prejudicando a eficiência. Por exemplo, você vai, vou fazer uma super taxa nos ricos e isso leva à equidade. Mas isso pode ser extremamente ineficiente. Aí tem, por exemplo, a discussão de imposto sobre grandes fortunas, que sempre aparece nessas horas e tal. Agora nós estamos com os dividendos, que é outra natureza de discussão em relação a grandes fortunas, bem diferente, que fique claro, mas essa discussão sempre aparece. O problema do sistema brasileiro é que ele, além de ser ruim na eficiência, ele é ruim na equidade. Então nós temos um sistema que é regressivo, ele penaliza demais os mais pobres e facilita muito a vida de alguns muito ricos, mas ele também é muito ineficiente. E coloque aí um fator que ganhou muita atenção nos últimos anos, ele é extremamente complicado. A gente talvez tenha um sistema tributário mais complicado do mundo aqui no Brasil. Então você tem um sistema difícil, custoso, as empresas gastam uma nota para poder acompanhar a legislação, tem casos e mais casos interessantíssimos, tem uma história, perguntas que se faz do tipo, croque é sapato ou sandália? Sandália de borracha fechada, eu acho um negócio desse. Por que isso é relevante? Porque muda o tributo. Aquelas barras de cereais cobertas de chocolate, o que é aquilo? É chocolate ou é barra de cereal? Também muda o tributo. E aí você começa a entrar numa discussão, se você pega os casos na justiça, assim, o contencioso tributário do Brasil é disparado maior que em outros países. Então é uma coisa de louco que a gente tem. Então a gente tem um sistema que distorce muito a economia, não gera equidade, não ajuda na parte da equidade, muito pelo contrário. E é super complicado. Não é à toa que todo mundo quer reformar o sistema, mas ninguém consegue. Ninguém consegue porque esse sistema não foi uma maldição nos imposta por algum ser superior com espírito de porco. Ele foi desenvolvido por nós mesmos. Fomos nós que criamos o monstro. E se nós criamos é porque era o que dava para fazer num certo momento. Então, quando você quer mexer, você começa uma confusão danada. Por exemplo, eu vou trabalhar mais no imposto de renda, porque o imposto de renda ele tem um lado de equidade importante, e aí eu vou jogar mais para ele. Só que quando você faz isso, você também, o imposto de renda, por lei, por Constituição, inclusive, você tem que repartir a arrecadação com os estados. E aí você imagina o presidente da República, ele tem todo o custo de aumentar o imposto de renda e a grana vai, em parte, para os governadores, que muitas vezes são de oposição. O governador foi lá, é absurdo aumentar o imposto de renda, e está ganhando a grana. Então ele diz, não quero fazer isso. Aí ele vai para uma contribuição social. Vai para uma contribuição dessas, que é um imposto cheio de problema, mas ele não tem que dividir com o governador. Esse é um tipo de problema. Outro tipo de problema, está no Congresso uma discussão forte, que infelizmente assim, ela para ficar no final do curso, mas ela está meio fora de razão, porque está parada a proposta, e a ideia do final do curso é pegar as que andaram, que estão andando, mas a ideia de criar um imposto de valor agregado, que é um imposto muito comum na Europa. É um imposto bem mais simples do que o que nós temos hoje com o ICMS, que é complicadíssimo e tal. A ideia, grosso modo, tem nuances, mas grosso modo é o seguinte, tem a mesma alíquota para todo mundo. Não importa o que você está fazendo, vai pagar a mesma alíquota. Quando essa ideia apareceu, numa versão reduzida que o Paulo Guedes apresentou, nem sequer a versão que é bem mais ousada, a versão que está no Congresso, o pessoal viu que, por exemplo, livro ia pagar mais imposto. Por quê? Porque se todo mundo pagar a mesma coisa e o livro paga menos, ele vai pagar mais. Mas, um absurdo, o governo está taxando o livro. Estava mesmo. Agora, de novo, se você quer dizer que um produto paga menos do que o outro porque talvez tenha mais méritos, no caso do livro, você quer incentivar as pessoas a ler, você volta para outro problema. Daqui a pouco a gente pergunta, isso é livro ou isso não é livro? Isso é livro ou é software? Um software que tem um monte de livro, o que ele é? E aí você começa as brigas judiciais. Então, por exemplo, muita gente vai dizer, faz a tributação simples e depois resolve isso na ponta do gasto. Então, você quer que as pessoas pobres comprem mais livros?
dá um subsídio para ela. Dá um subsídio para ela, dá um incentivo melhor, mas não mexe na tributação para não dar confusão, né? Para não dar esse tipo de confusão. Por exemplo, cesta básica. Se nós formos tributar todos os produtos iguais, a cesta básica vai aumentar, porque tem muita coisa na cesta básica com tributação reduzida ou até isenta. Mas se você faz isso, os pobres vão sentir, porque a cesta básica pega nos pobres. Só que tem um problema. Rico também come arroz. Rico também come arroz. Rico também come açúcar. Rico também come sal. Então, quando você baixa esse imposto, você beneficia o pobre, claro, mais o pobre, porque ele gasta mais do dinheiro dele. O que o rico gasta com arroz é nada perto do orçamento dele, o que o pobre gasta é muito. Então é óbvio que tem um impacto nos pobres forte. Se você aumenta, os pobres sofrem mais também. Por outro lado, alguém pode dizer, tudo bem, e aí você joga, se for o caso, um subsídio direcionado, né? Aquela ideia do foco. Então é uma discussão muito grande, e nessa discussão não é à toa que não sai nada, né? Porque começa a vir de todo lado. Então, se um governador resolve botar a mesma alíquota de ICMS para todos os produtos, o mundo cai na cabeça dele, porque realmente ele vai aumentar a tributação sobre cesta básica, e isso é um caos na cabeça do senhor governador. Mesmo que ele tente explicar e tal. Então acaba muito difícil reformar o sistema. Então, na prática, as reformas tributárias ou elas ficam paradas, no caso, acho que é PEC 45, se não salvo engano, elaborada por um economista chamado Bernardo Api, que teve no governo, e eu acho que aqui da comunidade de economistas, você vai ficando velho, você vai conhecendo as pessoas. O Api deve ser o cara que mais dedicou tempo a estudar esse assunto, a aprofundar nesse assunto. Certamente é o cara que as pessoas têm que ouvir. Ele tem a proposta dele, mas não anda, porque fica esbarrando nesses problemas, além das disputas políticas tradicionais. Está há anos lá no Congresso. Então você tem esse problema que trava a reforma tributária. Aí na prática o que acontece? Você vai aumentando a carga tributária por impostos muito ruins, que são essas contribuições, que elas pegam sobre faturamento, gera muita distorção, são regressivos, elas não estão pegando só o valor agregado como certo. Aí tem aquelas aparições, vamos fazer CPMF. CPMF é bom, que é fácil de arrecadar, é um monstrinho. A literatura é muito desfavorável à CPMF, é um imposto que causa um monte de distorção. Então, sabe, mas é simples, é simples, isso eu não vou negar, mas tem um monte de problemas. Então você fica nesse jogo de empurra, vai e volta, né? As ideias voltam, né? A CPMF, a gente teve a ideia, usou, viu que era ruim, tirou, mas ela volta, porque a verdade é que a solução está lá, proposta, mas a implementação da solução é muito complicada, porque envolve questão federativa, envolve questão distributiva, tem o setor de serviço, hoje ele é beneficiado vis-à-vis a indústria, na questão do pagamento de impostos. Então as pessoas falam muito do problema da indústria e às vezes não dão devida atenção a isso. Talvez a gente tenha um sistema tributário que sobrecarregue a indústria, porque é mais fácil fiscalizar. Né? A indústria do padronizado, do mercadoria, matéria-prima entra, sai e tal. Então você joga muito peso na indústria. Então talvez melhor do que ficar protegendo a indústria, parar de penalizar a indústria com um sistema tributário mais equilibrado. Mas, de novo, você não consegue, porque o outro setor que vai perder vai lá e dá o grito. E aí trava, e a gente falta ainda uma liderança no país que consiga enfrentar essa questão e botar para andar. Uma liderança política, que eu estou dizendo, que consiga fazer essa discussão. Então, a reforma tributária é uma promessa de reforma. Pra vocês terem ideia, ainda estudante de graduação, no começo dos anos 90, eu fiz um estágio na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Eu sou do Ceará. E lá tinha o Instituto Evaldo Lodge, que era de pesquisa. Então eu trabalhava nesse setor de pesquisa. Eu era estagiário, né? Como é que eu trabalhava? Eu era estagiário. Vai pegar água lá para os pesquisadores. Esse é o meu trabalho. Não, brincando. Mas o primeiro trabalho que eu participei, de novo, acompanhei, né? Quer dizer, o pesquisador estava lá. Era sobre a reforma tributária. Lá no comecinho dos anos 90, talvez 91, por aí. Lá no comecinho dos anos 90, eu estava terminando o curso. E até hoje, né? Até hoje, alguns de vocês provavelmente vão fazer trabalho sobre reforma tributária nas monografias de vocês, ou então nos lugares que vocês vão trabalhar, e tem muita dificuldade de andar. E aí, nesse sentido, era uma baita de uma contra-reforma, porque tudo que foi feito, quase tudo é exagero, mas quase tudo que foi feito nessa área foi no sentido de aumentar distorções e também tornar o imposto mais regressivo, ou seja, penalizando mais
os mais pobres e mais complicado. A gente criou um monstro. Eu fui participar de um livro no IPEA, que me chamaram, e eu fiz um capítulo sobre ICMS. Na verdade, eu tinha que ter feito outro imposto, mas eu me atrapalhei e acabei tendo que fazer 2 capítulos. Aí no capítulo de ICMS eu resolvi fazer o seguinte, eu vou pegar a legislação de ICMS, vou fazer uma discussão econômica em cima dela. Cara, eu desisti, não tem como. A legislação é caótica, é muita coisa, você começa a desesperar, são 27 estados, né? Então eu fiz um apanhado muito curto, mas não deu para fazer o que eu queria, porque é tão complicado. Agora você imagina, às vezes, um pequeno empresário que não tem como dedicar tempo à pesquisa, né? Ele está lá tocando a empresa dele, com todos os problemas, e ainda tem que entender essa legislação inteira, porque senão ele ainda toma uma multa e tem problemas jurídicos e tal. Então esse é o caos tributário do Brasil, infelizmente, andando muito pouco, e agora mais uma proposta mais focada no IR, que também está fazendo uma confusão terrível. Bom, reforma administrativa, tem também uma reforma administrativa em pauta, mas não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando da dos anos 90, que foi capitaneada pelo então ministro da Administração, Bresser Pereira, o mesmo que foi ministro da Fazenda no governo Sarney, e um que é muito ativo no debate, já tem bastante idade, mas ainda é muito ativo no debate econômico até hoje. Então, Bresser fez essa reforma administrativa, agora é outra que está se propondo, com o objetivo de aumentar a eficiência do Estado. Então, a privatização manda para o setor privado que ele é mais eficiente. A reforma administrativa, mas tudo bem, o Estado, mesmo com essas questões que a gente discutiu na privatização, ele tem que ser eficiente. Então você faz a reforma administrativa com esse objetivo, deixar o Estado mais eficiente, né? O que é um exercício muito válido. O fato do Estado ter limitações próprias em relação à agilidade, por exemplo, que o setor privado pode ter, isso é um fato. Mas isso não quer dizer que ele também tem que ser menos eficiente do que ele pode ser. Ele tem que buscar eficiência também, dadas as limitações dele, dadas as necessidades processuais que ele tem que seguir. Então, não é um álibi para não ser eficiente, né? Eu tenho mais de 20 anos trabalhando no setor público, dos quais também mais de 20, a gente vai ficando velho. Aqui na União, uns 20 mais ou menos, eu entrei em 2002 na Universidade de Brasília, então 20 anos também, né? Vai fazer 20 anos aqui na UNB. Muitos cargos administrativos, eu fui chefe de departamento, eu fui coordenador de graduação e de pós, eu fui diretor de faculdade, e a gente vê o problema, quer dizer, talvez desse para ser mais eficiente, talvez desse para usar melhor nossos recursos, mas aí você tem muito entrave de legislação, mas talvez ela possa ser, quer dizer, dá para trabalhar nesse aspecto. Infelizmente, essa questão da reforma administrativa, a atual, não a do Bresser, ficou muito nessa questão da estabilidade, que claro, é uma discussão que tem que ser feita, tudo numa democracia, numa república, tem que ser discutido, a população tem direito de discutir qualquer tema. Então, vamos discutir a estabilidade, não tem problema, mas para além tem muita coisa para além da estabilidade. Tem, por exemplo, definição de carreira. Às vezes as carreiras têm definições antiquíssimas, e aí o cara não pode sair porque dá uma confusão danada, né? Não pode, porque ele entrou nessa carreira e não pode entrar. Mas é o mesmo salário, não pode. Então, é telefonista, mas ninguém usa mais telefonista, todo mundo tem seu celular, você fala com o professor, não tem, quer dizer, como eu é terrível, que eu não uso celular direito, mas para a maioria, né? Então, assim, são discussões que talvez possam ser bem mais simples de fazer e que tenham um impacto mais forte. E o Bresser tentou fazer isso, e, em um certo sentido, foi bem sucedido. Claro que não 100%, o Estado continua com seus problemas. Bom, e também tinha uma preocupação com a folha salarial, que hoje nós temos também, né? A preocupação do Paulo Guedes. O que faz com a folha? É muito difícil controlar a folha do governo. Então, há uma ideia de mudança no perfil do servidor, com ênfase em quadros especializados e com formação superior. Então, tinha essa perspectiva lá na época, muito servidor nível médio, muito servidor sem essa especialização, fazendo trabalhos de todo tipo. Se você pegar, por exemplo, aqui na UNB, se você for hoje, você vai reparar que a grande maioria do pessoal que faz a segurança patrimonial é terceirizada. Né? Não eram concursados. Então a ideia lá daquela reforma é de que não, por exemplo, segurança, vamos terceirizar e vamos focar nos professores, no quadro administrativo da universidade, nas secretarias, onde você precisa de uma especialização maior. Então, recepcionista, vamos terceirizar, vamos focar nos ministérios, nos quadros mais técnicos. Então esse era um dos espíritos da reforma lá do Bresser. E também veio a ideia do Estado, né? Quer dizer, o desenho do setor público tem que atender às funções do Estado. Então o Estado, na visão daquela reforma, ele se definia a partir de um núcleo estratégico,
que tem formulação de políticas, normatização e controle. Então, criava aí as secretarias de política. Tem os serviços que são exclusivos de Estado. E aí você tinha segurança, por exemplo, era visto como exclusivo de Estado. Defesa, exclusivo de Estado. A defesa aqui é a defesa de inimigos externos, falando de militar mesmo, exército. Arrecadação, exclusivo de Estado, só o Estado que arrecada. Fiscalização, exclusivo de Estado. Claro que o setor privado tem suas fiscalizações, mas a gente está falando de fiscalização de leis e da parte tributária, por exemplo. Regulação, é o Estado que regula. Previdência social básica, é o Estado. Então, esses seriam os serviços, eles são exclusivos do Estado. E estaria aí, então, eles seriam tocados por agências executivas ou agências reguladoras, né? Então, está começando a desenhar esse Estado. Serviços que não são exclusivos do Estado, mas que o Estado presta à população. Educação, por exemplo, a UNB, não é um serviço exclusivo do Estado. Tem aqui excelentes universidades aqui perto da gente, a Universidade Católica, a Uniceub, tem outras universidades, eu não vou listar todas, porque são várias, mas o Estado também presta esse serviço. Então, saúde, mesma coisa, você tem o Estado presta o serviço de saúde, o setor privado também, assistência social, cultura, pesquisa científica e tecnológica. Aqui a ideia era organizações sociais. Isso é uma discussão forte, porque a universidade nunca, por exemplo, fez isso. A Universidade Federal ela não quis virar organização social, ela quis continuar com esse jeitão. Aqui na UNB, por exemplo, em tese, teoricamente nós somos uma fundação, mas na prática a gente trabalha com autarquias ligadas mesmo ao governo. Essa é uma discussão forte no meio universitário, mas a ideia é que esses serviços não exclusivos de Estado seriam oferecidos pelo Estado por meio dessas organizações sociais. E, finalmente, produção e serviços para o mercado, energia, transporte, comunicações, insumos, e a ideia era que fosse para as empresas privadas, consistente com o programa de privatização, né? Então, essa parte aí vai para o setor privado, pode ficar uma estatal ou outra, mas o grosso vai para o setor privado. Bom, nessa estrutura foi criada o conceito de carreira típica de Estado. Essa ideia pegou muito aqui o núcleo estratégico, que foi para as carreiras típicas de Estado, e mais parte dos serviços exclusivos também foram para carreiras típicas de Estado, que até hoje existem, né? Quer dizer, é como se fosse um núcleo diferenciado dentro do serviço público, né? Quer dizer, a universidade, por exemplo, não entrou nas carreiras típicas de Estado. Isso é muito curioso, como eu disse para vocês, eu entrei na UNB em 2002, então foi mais ou menos quando teve essas reformas. E muitos anos depois que eu entrei na UNB, eu vi uma discussão, pessoas dizendo, porque os professores, né, tem que ser carreira típica de Estado. Porque ficou com salário melhor e tal. Porque você não percebe, ficou melhor porque é pequeno. A universidade é enorme, talvez seja o maior componente de despesa de folha do governo, somos nós, as universidades federais, professores, servidores, técnicos administrativos, servidor professor e servidor técnico administrativo. Talvez a gente seja a maior folha, então nós e os militares, entendeu? Então, assim, por isso que eles ficaram muito. Mas eu disse, gente, essa discussão está interessante, mas já está 10 anos atrasada. Isso foi lá atrás essa discussão. Foi lá atrás essa discussão. Não agora. Agora é muito difícil mudar isso. Então foi isso. E também apareceu o gestor público. Talvez alguns de vocês aqui, quando terminarem a faculdade, queiram fazer concurso para gestor, né? Não sei como é que vai ser isso, como é que vai ter concurso tão cedo, mas é uma carreira que atrai muita gente. E a ideia do gestor cai muito aqui nessa ideia do técnico, né, do cara especializado, porque o gestor ele não é de um ministério específico, ele tem uma carreira de gestor e ele circula. Ele é o gestor público, né, a capacidade dele é de fazer gestão pública. Em quê? Em saúde, em educação? Não, ele vai para um lado ou para o outro. Então essa figura apareceu nessa época dessa reforma administrativa, ganhou força essa ideia do gestor público e da carreira de gestor. Então, essas reformas que eu falei, né, a privatização teve muito impacto, ela foi muito importante. A reforma tributária não foi. E a reforma administrativa, elas não têm o impacto da abertura, com a possível exceção da privatização, que teve muito impacto, mas elas são passos importantes nessa redefinição do Estado. A reforma administrativa tem gente que esqueceu. E eu falo sério, mesmo quando estou falando com uma pessoa diz, não, porque tem que fazer a reforma administrativa. Eu falo, não, mas nós fizemos. Foi mesmo, fizemos. Então, assim, mas ela aconteceu. E ela está muito naquele espírito de redefinição do papel do Estado mudar o foco dele, né? Você vê que ela entra nesse contexto
de agenda reformista, né? Assim como a atual é um pouco mais complicada, às vezes tem pontos que a gente não entende direito, mas tem um pouco essa ideia de dar mais eficiência ao Estado, para o Estado conseguir oferecer melhor, ou da melhor maneira possível, serviços que ele está oferecendo à sociedade, sejam serviços exclusivos, sejam serviços onde ele, de alguma forma, está competindo com o setor privado. Né? De alguma forma, eu digo porque não é exatamente uma competição, porque você vem aqui para a UNB, você não está pagando uma taxa de matrícula para a UNB, você está financiando por meio de imposto, mas aí quem não é aluno da UNB também está. Então, é uma concorrência diferente, porque se você for para a Católica, você vai ter que pagar a taxa e não vai ter alívio de imposto. Você tem ali no imposto de renda, você pode abater uma parte, mas não tudo. Então, assim, essa ideia é que o Estado fique mais eficiente. Eu acho que essa ideia ela deve ser retomada, e como um processo, não é uma coisa que você vai fazer e pronto. Assim como numa empresa privada, a eficiência é um processo. Você está sempre buscando essa maior eficiência. E nesse sentido, o setor público, mesmo com restrições diferentes, ele tem que pensar nisso. Quer dizer, dado esse arcabouço típico do setor público, ele tem que ser eficiente, claro, carregando essa limitação. Não é que ele vai quebrar essa limitação, que isso é muito difícil. Então vira privado. Então vira setor privado. Mas ele talvez possa melhorar a eficiência, mas isso precisa de ter um arcabouço institucional que assim permita, senão você vai bater cabeça de novo. O setor público tem suas leis. Tem aquela máxima, né, que no direito, tudo que não é proibido é permitido, mas no direito administrativo, na administração pública, é o contrário. Você só pode fazer o que é determinado em lei. Quer dizer, mas aqui não diz que é proibido, não interessa. Você não pode fazer como parte da administração pública, o administrador público só faz o que a lei diz que ele faz. Então, essa natureza da administração pública realmente ingessa as coisas. Porque você vê uma oportunidade, você não pode usar, porque a lei não está dizendo que você pode, isso pode te dar problema lá na frente. Mas não estou falando de sacrificar isso, mas eu estou falando que mesmo assim talvez dê para melhorar a eficiência do nosso Estado. Isso é muito importante, porque o Estado, além de prestar serviços importantes para uma parte muito carente da população, são recursos que ele está tirando das pessoas, né? O Estado está te tributando, ele vai lá e diz, você paga imposto, eu te prendo. Então, pelo menos tente usar esse recurso da melhor maneira possível, dadas as limitações que a natureza da administração pública impõe. Bom, então, terminamos esse vídeo com isso. O próximo vídeo eu vou falar de reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência é agora. Agora foi aprovada. Mas é uma discussão muito antiga, eu não queria perder esse timing dela aqui nesse pacote de reformas, né, que eu estou discutindo. Então eu trouxe, se no caso lá na frente a gente fala um pouco sobre a reforma que foi aprovada agora no governo Bolsonaro, tá certo? Mas vamos conceituar já no próximo vídeo, para fazer uma discussão mais conceitual da reforma da Previdência. Obrigado pela atenção de vocês.